registrar os alunos, né? Porque hoje, tá? Documentos físicos tá sendo descartado praticamente. Então, o nosso sistema ele já nasce com essa modernidade. Tá? Nós não exigimos documentos físicos para liberar o registro profissional. O requerente, ele entra no site, vou explicar aqui para vocês como é que se dá, e aí insere todos os documentos, tá, que são exigidos. O operador, o atendente, ele verifica a autenticidade do documento, especialmente a do diploma, tá? Por meio do sistema SISTEC-MEC, online. E lá vai estar o certificado de que o requerente, aquele aluno, concluiu de fato o curso. A gente insere o CPF do aluno e o sistema fornece a certidão de que aquele CPF ele está devidamente registrado como um cidadão que concluiu o curso técnico fulano de tal, na escola fulana de tal. Tá? Então, esse é o procedimento. Então, vamos lá. O registro profissional. Tá? Esse aqui é o procedimento para fazer o registro. Então, o requerente vem aqui, escolhe o seu sexo aqui, masculino, feminino. Lamento não ter a terceira opção, tá? Então, vai ter que ser uma ou outra aqui, né? Quem sabe, mais adiante, se pode ter uma terceira opção aqui. Bom, feito isso, né? Marcando aqui masculino, feminino, o sistema permite aqui, ó, requerer o definitivo. Aqui, mais uma vez, tem a relação de documentos que é necessário. Então, diploma ou certificado. Importante aqui dizer o seguinte, diploma ou certificado. Existem instituições que não, por alguma razão, não liberam o diploma tão rapidamente, certo? Porque tem todo o procedimento de homologação na secretaria e tal, que ainda é um tanto físico. Logo mais isso vai ser resolvido, mas até então... E aí libera o certificado. Então, um certificado, tá, ele é válido para a gente conceder o registro provisório. Tá? O histórico escolar, o histórico, que aqui vem mencionando a carga horária que o profissional cursou, quanto às cargas horárias e tal, que isso aí é uma questão de análise também por quem analisa os pedidos. Aí vem documentos pessoais, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, né, que é o CPF, título de eleitor, prova de quitação de serviço militar. Para quem tem mais de 45 anos, essa prova de quitação militar ela é dispensada. Tá? Então, existe uma certa idade que não é exigido. Comprovante de residência. Tá? Documento indicado durante... Bom, esses aqui são os documentos necessários para conceder o registro. E aí, o requerente continua aqui, tá? O preenchimento, o nome completo, tá? E aí vai seguindo aqui todo o preenchimento. CPF, ok? Vai preenchendo aqui tudo. Preenchido todas essas informações aqui, ó, celular, tal, endereço, tá? Endereço comercial, caso tenha. Pronto. Anexar documentos. Então, a cada documento listado lá em cima, aqui tem a opção para você fazer a inclusão dele no seu pedido. Tá? Basta abrir aqui, escolher o arquivo, né? Ver o arquivo que você depositou ele e aí puxar. Vou só dar um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui
Tá vendo? Já veio para cá. E assim por diante. Aqui tem as recomendações, o arquivo não pode, tá? É limitado a 40 megabytes. Ok? Feito isso, se quiser colocar o motivo da solicitação do registro, pode colocar. Certo? Declara aqui que é verdade as informações que está solicitando. E, por último, certo? Coloca o código que é de validação. Né? Os caracteres aqui colocados e solicita. Pronto. Feito isso, o sistema vai gerar um boleto correspondente à taxa de inscrição, à taxa de registro. Esse boleto, ele deve ser pago para poder, então, o processo seguir para análise e a respectiva aprovação. Certo? Feito isso, aprovado, aí o sistema vai gerar automaticamente uma taxa de anuidade, proporcional conforme seja a data em que o requerente está, né, solicitando o registro. Então, deixa eu te interromper, te fazer logo uma pergunta que eu acho que é a pergunta que mais vem a mim aqui, né? Qual é o valor para tirar o registro? Qual é o valor dessa taxa? Qual é o valor atual da anuidade? Né? Muita gente me pergunta isso, eu sei que é uma coisa que às vezes passa por reajuste, mas eu acho que você poderia dizer para a gente aí quanto é que está para fazer pagar a primeira taxa, né? E qual é o valor da anuidade cheia. Lembrando que não se paga anuidade cheia, né? Se paga proporcional aos meses do ano que falta na hora que você for solicitar o registro, não é assim? Correto, correto. Diego, a taxa de registro, ela custa R$ 54,76. Tem centavos, tá? Eu posso até colocar para você, deixa eu ver aqui. Emissão, taxa de registro. Isso, R$ 54,76. Esse é o valor da taxa de registro. Esse valor, ele não é majorado durante o ano. Ele é estabelecido, tá? No início do ano, ou seja, um pouquinho antes do início do ano, que é quando faz as resoluções, e aí ele segue o ano todo, esse mesmo valor. A anuidade, ela também, né? Não, a anuidade não, a anuidade ela é definida, um valor, no caso da anuidade do profissional técnico, também tem o registro de empresa, viu, pessoal? Lembrando o seguinte, ó, fazendo essa observação. Nós estamos falando aqui de taxa de registro do profissional. Lembrando que todos vocês, tá, podem constituir empresas, tá, de técnico. Então, vocês podem ser empresários e registrar no Conselho dos Técnicos a respectiva empresa, dentro das atividades, das prerrogativas e atribuições profissionais que vocês têm por direito. Então, vocês podem constituir. E aí, pegando o gancho aqui da pessoa jurídica, a taxa de registro de uma empresa no conselho custa R$ 266,74. Certo? O que mais? Muito bem, né? Ficou esclarecido, a anuidade, R$ 264,00, ela tem que, obviamente, por ser um termo de anuidade, tem que ser mantida todos os anos, né, Teônio? Para garantir o registro profissional, é uma atribuição. Teônio, isso é parcelado, né, Teônio? Pode ser parcelado o pagamento dessa anuidade a partir do segundo ano, né? Quando vai tirar o registro, eu sei que não. Quando vai tirar o registro, você paga aquela taxa de R$ 54,00, que é a taxa de, digamos assim, de registro. Depois você paga a anuidade proporcional. Aí pronto, encerrou-se o pagamento daquele ano. No ano seguinte, o profissional tem que continuar fazendo o pagamento das anuidades e esse pagamento pode ser parcelado, não é assim? A anuidade do ano, ela tem uma data estabelecida de vencimento, certo? 31/5 é a data estabelecida do vencimento para pagar o valor definido, tá, do ano. O conselho ele estabelece, tá,
algumas condições de desconto se o profissional pagar em janeiro, por exemplo, então é concedido um certo desconto. Salvo engano, 10%, 20%, eu posso ver aqui. E mesmo que ele não queira pagar, ou caso ele não queira pagar integral, com desconto em janeiro, fevereiro, tá? Ele pode pagar em março, ela é integral. Ou, tá? Tanto em janeiro quanto em março, optar pelo parcelamento em até 5 vezes. Ele pode parcelar até 5 vezes. E esse parcelamento, ele é corrigível, né? Corrigido, caso ele não cumpra as parcelas da data de vencimento. Aí o sistema ele trava, ele não pode pagar mais aquele boleto e tem que cancelar para gerar um novo parcelamento. Então, eu recomendo que, uma vez parcelado, cumpra o parcelamento, porque senão vai ter que recalcular um novo parcelamento. Agora me tira mais uma dúvida. Se eu tiver 2 formações profissionais, por exemplo, eu sou técnico em informática, eu sou técnico em telecomunicações e técnico em eletrotécnica, eu vou me registrar pelos 3, tenho 3 carteiras, vou precisar pagar 3 taxas, como é que funciona? Eu acho que a gente precisa saber, porque tem muito aluno nosso que às vezes conclui o técnico em mecânica, vai fazer o eletrotécnico e vice-versa. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Com 2 registros, como é que funciona? Bom, o nosso sistema, lógico que o profissional, ele tem o direito de registrar tantos cursos quanto ele faça, tá? No sistema. É um direito que lhe assiste. E aí, como que procede? Tá? Para quem já está registrado com uma modalidade técnica e adquirir outra formação, ele requer a inclusão dessa nova formação. Tá? E aí existe, sim, uma taxa a acrescentar. Mas a anuidade, ela é única. Ele não vai pagar 2 ou 3 anuidades, tá? Conforme o registro dele. Ele só vai pagar a anuidade, mas vai estar registrado as 3 modalidades que ele formou. Então, nós temos vários casos. Nós temos casos de técnico que tem 3 modalidades, tá? Mas ele só paga uma anuidade. Tem situações que ele já estava registrado, né? Geralmente acontece isso. Dificilmente o requerente, o técnico, ele ingressa para fazer um registro anexando 2 diplomas. Tá? Aqui no Ceará, nós nunca tivemos, né, nunca analisamos processo de requerimento de registro simultaneamente de 2 modalidades. Tá? Mas o processo se dá, tá? Num caso desse, ao meu entendimento, se dá de uma taxa só, porque é uma taxa de análise, certo? Não importa a quantidade de diplomas que está sendo analisado. Se ele tem 3 diplomas de técnico, eletrotécnico, mecânico e retificações, por exemplo, e ingressa, registra, tá? A taxa é única. Okay? Agora, se ele ingressa uma vez para um e depois ingressa para outra, vai gerar uma nova taxa, tá? De registro de inclusão de título. Tá? Porque ele não vai fazer um novo registro, porque o registro dele já está em função da primeira modalidade que ele se inscreveu. Tá? Os dados estão todos lá. Ele vai apenas, né, requerer a inclusão de uma nova titulação. Tá? Ele não vai fazer um novo registro, ele vai requerer, né, via o ambiente profissional dele, com senha, login e tudo mais, e lá ele vai requerer uma nova titulação. Certo? Porque o sistema não permite mais de um registro por CPF. Então, quando ele for colocar lá o CPF dele, vai dizer, olha, CPF já registrado. Você não pode, entendeu? Solicitar outro registro. Você pode solicitar, requerer inclusão de um outro título profissional. Muito bem. Sim? Então, eu entendi, né? A gente pode ter mais de uma formação profissional, inclusive só vai pagar uma anuidade por registrar as várias profissões, as várias modalidades do conselho. E, obviamente, só vai ter uma carteira, onde na carteira vai constar
a referência pelas formações dele profissional. Acredito até que essa segunda taxa que pague para incluir uma nova carteira ou incluir uma nova modalidade seja também para emitir uma carteirinha nova, não é? Com essa nova atribuição, né? Então, acho que a gente entendeu. Isso é importante, foi uma pergunta que veio do WhatsApp e a gente está respondendo aí com relação a isso. Pessoal, mesmo que vocês tenham mais de um registro, mais de uma formação, será só um registro profissional. Ok? Correto. E tem um destaque, Diego. A nossa carteira, ela já é moderna, né? Então, a nossa identidade profissional, ela é já virtual. Tá? Nós temos um aplicativo chamado E-Técnico, que você baixa no celular e você tem aí a carteira. Eu vou tentar só baixar aqui a minha bem rapidinho e mostrar aqui na tela para vocês. Ó, não sei se dá para ver aí. Conseguir ver? Dá para ver um pouco, Théo, sim. Então, quer dizer que o Conselho criou um aplicativo onde você baixa e a carteira agora é digital, né? Assim, corretamente. À medida em que for aprovado, então, pelo amor de Deus, quanto tempo passar esse registro? Porque eu dei entrada hoje e amanhã eu tenho que apresentar lá na minha empresa que está me pedindo. Demora muito para tirar esse registro? Quanto tempo leva? Aí, se o profissional tiver mais de uma formação, vai aparecer aqui, tá? Beleza, bacana. Então, agora é tudo digital, né? Não é mais nada digital. Impresso, não. Ótimo. Mas aí é o seguinte, caso o técnico ele não tenha, né, não queira fazer opção pela carteira física, aí vai ter um custo. Ele vai requerer carteira física e vai ter uma taxa, porque vai ter que ser fabricado, tem que ser, certo? Então, por enquanto, essa modalidade a gente não está ainda atendendo essas demandas, tá? Até porque não é tendência mais isso, né? Carteira física é algo que está sendo abolido. Então, o Conselho ele já saiu, né, com essa inovação, tá? E que provavelmente não vai ser necessário ter essas carteiras físicas. Tá? Mas se alguém quiser, o Conselho Federal já iniciou licitações, né, para saber contratar a empresa que fique de prontidão para essas demandas. Não, eu havia te perguntado, na hora que você estava mostrando a carteira, quanto tempo leva para analisar um registro profissional? Eu sei que vocês estão agora, né, se formatando no estado do Ceará, estão uma equipe ainda em formação, vocês já estão com um certo tempo, mas estão ainda à frente dessa estruturação. Eu queria saber de vocês quanto tempo leva, porque às vezes muitos estudantes que sabem dessa ligação que eu tenho, essa parceria antiga que eu tenho com os conselhos, né? Até porque você sabe que eu trabalho para então eles sempre me procuram para saber o seguinte: Diego, apareceu uma oportunidade de emprego e está se exigindo um registro profissional. Como é que eu faço para tirar esse registro? É óbvio que a gente está tendo esse momento agora, mas logo em sequência que eles conseguem preencher, vem a segunda pergunta: quanto tempo leva agora, depois que eu paguei as taxas, quanto tempo leva para estar disponível o meu número de registro? Isso, obviamente, movido porque as pessoas aqui são acostumadas a deixar para a última hora, e aí, às vezes, aparece a oportunidade de emprego e ela exige a documentação, você ainda vai ter que correr atrás. É importante, além de frisar que a habilitação profissional ela deve ser tirada o quanto antes, para que você, precisando estar com ela, eu queria saber o tempo que leva para ter uma carteira. Eu vou responder a pergunta do tempo, tá? E eu aproveito a oportunidade para sugerir a todos vocês que estão nos ouvindo que não deixem para a última hora, certo? Se formou técnico, tem desejo de exercer a atividade, não pretende fazer outra coisa, então fique devidamente habilitados para qualquer momento estar apto para exercer. Mas voltando aqui à tua pergunta direta, o tempo de análise, certo? Amigo,
Antes, a gente tinha uma certa dificuldade maior, porque todos os estados, tá? Nem todos os estados, perdão, tinha uma equipe de atendimento. Então, muitas vezes, a gente recebia aqui no Ceará, que foi o estado que, assim, deslanchou um pouquinho mais nesses atendimentos, até pelo histórico, né, do sindicato. Então, tivemos todo o envolvimento mais, digamos assim, privilegiado nesse aspecto, e a gente atendia demandas de todos os estados, incluindo não só do estado que hoje compõe o CRT2, tá? Mas atendia, né, Rio de Janeiro, São Paulo, era tudo, era todos os escritórios praticamente atendia todos. Mas hoje, esse tempo ele diminuiu muito. Por quê? Porque os estados já estão organizados, tá? Cada estado já está atendendo às demandas do seu próprio estado com a sua estrutura. E o Ceará, nós temos dois, né, funcionários, né, que são exclusivamente para atender registro profissional e empresa. Então, excetuando os casos onde o requerente, o técnico, tá, porventura tenha colocado um documento errado ou faltou um documento, a partir do momento que o sistema reconhece o pagamento da taxa, certo? E libera para análise, isso se dá em um dia. Tá? Se dá em um dia. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma estimativa de tempo. Eu fiz o procedimento de registro agora à noite. Tá? Dei ok, liberou a taxa. Eu paguei a taxa. Então, o sistema bancário leva em torno de 24 horas para mandar mensagem para o sistema, certo? O SIN7. Aí o SIN7 reconhece. Então, no dia seguinte, já está liberado para o analista fazer a devida análise e fazer o procedimento de registro. Se toda a documentação estiver ok, ele já faz. Porque a nossa recomendação aqui no Ceará é não deixar nenhum pedido de registro pendente, certo? No sentido de toda a documentação está pronta? Tá. Então, libera, certo? Não deixe fila. Tá? Agora, existem alguns casos. O cidadão colocou somente um lado da identidade. Aí o processo para, né? Porque a gente vai ter que entrar em contato para dizer, olha, tem que inserir o documento X, né? Tem que inserir o documento Y. Um caso muito recorrente, professor Diego, é a falta de registro do diploma e do aluno no sistema SISTEC-MEC. Tá? Isso tem nos dado uma certa dor de cabeça. Por quê? Excetuando os casos em que a escola, quando formou aquele aluno, não existia a obrigatoriedade desse cadastro, tá? Aí também demora um pouquinho, porque a gente vai ter que saber da escola a veracidade daquele documento, já que a gente não tem o documento físico, entenderam? Porque a gente não tem o documento físico para, né, fazer a aferição da cópia com o original. Então, o único meio é a gente se reportar à instituição que ele se formou e ver a veracidade daquele documento, a autenticidade daquele documento. Certo? No SISTEC-MEC, né, a escola de 2009 para cá, todas as escolas técnicas que formam técnicos, elas são obrigadas a registrar o aluno nesse sistema. E quando ele conclui, o diploma também. Então, ela é cadastrada, e o aluno é cadastrado, e o diploma é cadastrado. Aí, com essa verificação, tá tudo ok, verificou isso, se dá em um dia. Em um dia. Certo? Não teve condições de fazer isso, aí vai demorar 2, 3, até ter a resposta, tá certo? Que nos dê a segurança de que
aquele diploma está validado. Então, é importante os alunos, quando forem tirar o registro, ajudar também o conselho, né? Colocar os documentos escaneados com uma certa nitidez. Aquela questão do bom senso é muito importante. Você escaneia o documento e observa se aquela imagem está legível para você através do computador. Isso é, obviamente, uma coisa que, na hora de solicitar o registro, vai também contribuir para que esse registro profissional saia logo. E aí você falou uma coisa muito importante, né, Teone, que não estava dentro da nossa discussão de escopo, mas eu vou deixar aqui pontuado, a importância dos alunos saberem se a instituição de ensino que eles estão estudando são instituições cadastradas no MEC, no SISTEC, que é o Sistema Técnico. No caso do CEPEP, que é a instituição que eu trabalho já há mais de 10 anos, é óbvio que eles são registrados, o curso totalmente é legalizado e tem o seu registro junto ao SISTEC. Mas eu queria atentar, né, para algumas situações que acontecem, às vezes, de alguns alunos me questionarem se o curso determinado tem validade para tirar o registro profissional como técnico ou não. A gente sabe que, infelizmente, acontece algumas pessoas que comercializam cursos, que não têm a formação, não têm o know-how para ser um curso técnico e ofertam de maneira a tirar vantagem disso. Mas hoje, graças a Deus, a informação ela está muito mais acessível, não é assim? Então, o profissional pode ir no SISTEC, não é, Teone, e olhar se a instituição de ensino ela está cadastrada, não é assim? Dessa forma que funciona? Sim, isso, Diego. Olha, eu faço aqui um destaque com relação a seu questionamento para explicar para todos vocês o seguinte. Existe, tá, os cursos técnicos regulares. Tá? Para esses cursos técnicos regulares, que são a titulação do técnico propriamente dito, tá? Técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica e assim por diante, tá? Que requer que a instituição seja credenciada no MEC, na Secretaria de Educação, ok? E tudo que eu já falei, né? O aluno e, na sequência, o respectivo diploma. E existe também os cursos, tá? Não titulado técnico, mas são cursos de especializações que o técnico pode fazer, que também, tá? Uma escola ou um profissional devidamente habilitado, tá? Com condições de transmitir o conhecimento, ele pode, tá? Especializar aquele técnico em uma das atividades específicas daquele curso, ou do curso, da modalidade dele. Então, vou citar um caso aqui específico. Os técnicos de edificações, tá? E os técnicos de topografia, quando surgiu a tecnologia do georreferenciamento, tá? Muitos não tinham conhecimento técnico de fazer medições georreferenciadas, certo? E aí foi necessário que esses profissionais eles tivessem um conhecimento, né, transmitido por um profissional devidamente habilitado, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, ou um técnico em topografia com essa especialidade já em georreferenciamento, que transmitisse com a carga horária X, tá, mínima necessária, para que ele adquirisse essa habilidade dentro daquele leque de atribuições que ele tem no curso. Né? E aí o INCRA, né, isso aí eu lembro muito bem porque alguns colegas fizeram isso. E ainda existe cursos dessa natureza. Então, é permitido, o conselho permite que o técnico, tá, ele faça uma certa especialização em uma das atividades inerente à modalidade profissional dele, as atribuições dele, e aí ele registre no conselho. Tá? Só que isso tem que ser dado, tem que ser ministrado por uma escola reconhecida, tá? Ou um profissional devidamente habilitado. Entende? Então, aí é mais uma opção, uma oportunidade para que os técnicos, na área da mecânica, por exemplo, né, que queiram se especializar numa determinada atividade,
da mecânica, eu vou citar aqui um exemplo, eu não sou bem da área, mas me corrijam aí os técnicos de mecânica, os técnicos de eletrotécnica que nos assistem. Então, o eletrotécnico, por exemplo, né? Dentro das atividades do eletrotécnico, tem projetos prediais, tá? Assim como tem subestação, tem luminotécnica, tem, enfim, várias atividades da projeto eólico, certo? Geração de energia, né? Hoje está muito comum as energia solar, né? Fotovoltaica. Então, o curso, muitas vezes, ele é insuficiente para abranger todas as especialidades. Então, ele pode, certo? Ir para uma escola, fazer um determinado curso específico da geração de energia eólica, por exemplo, como eletrotécnica, e ele agregar essa formação, essa formação posterior, tá, ao curso, para ser inserido no seu registro profissional. Tá? A exemplo dos técnicos de topografia e identificações que agregaram o georreferenciamento. Eles passam a ter o direito de fazer georreferenciamento. Então, quer dizer que é muito bom o profissional que está se formando, além de concluir o curso técnico, ele buscar especializações e, obviamente, tem que ser ministrada por profissionais devidamente registrados também no conselho, né? E seguir uma carga horária mínima exigida, porque não é qualquer carga horária que vai dar aquela especialização, entendeu? Então, o georreferenciamento são 360 horas. Então, um cursozinho de 40 horas para georreferenciamento, o profissional ele não vai adquirir isso. O nosso tempo está fluindo bastante. Realmente é muita pergunta, mas eu estou vendo que nós estamos sendo bem objetivos. É bem importante essa parte. Eu queria dizer ao pessoal, mesmo estando acabando essa segunda etapa, que são 5 minutos, eu queria que o Teônio respondesse uma pergunta e ele falasse também a respeito da atuação dele perante o sindicato, que não é uma atribuição do Conselho dos Técnicos propriamente dito, mas é uma pergunta muito recorrente. E aí eu acho que a gente está tão bom o papo, acho que a gente deveria abrir um terceiro time, certo? Encerrando esse, volta no mesmo link para mais um time para a gente encerrar, porque o assunto está bom, está fluindo, eu acho que a gente está conseguindo o objetivo dessa reunião. Mas, Teônio, eu queria que, pelo menos que fosse a nossa última pergunta, e depois a gente ir para as considerações, como é que é essa situação do piso salarial do técnico? Porque muito se fala a respeito de piso salarial e muito aluno me questiona. O técnico tem piso salarial? Eu preciso recorrer ao conselho dos técnicos quando eu ver que a empresa não está cumprindo com um salário digno da profissão? Como é que funciona essa atribuição? Nós temos 4 minutos. Eu acho que você pode dissertar aí. Caso a live caia, pessoal, vamos voltar mais uma vez pelo link, tá bacana, para a gente fazer as considerações finais e então conseguir dar mais alguma informação que ficou faltando. Então, bom, Diego, ok. Piso salarial. Eu sinceramente, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque por muitos anos eu militei no Sindicato dos Técnicos, defendendo a categoria e buscando, tá, a implantação do piso salarial. Mas, tá, nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que estabelece uma alteração, antes era a alteração da Lei 4.950-A, que atribuía o piso salarial aos profissionais da engenharia, né, no superior, e nós ingressamos com um projeto de lei para alterar essa lei, incluindo os técnicos. Okay? Então, com o desmembramento, certo, do sistema, esse projeto praticamente ficou sem muito sentido. Tá? Então, foi ingresso outro projeto, tá, da categoria dos técnicos, visando para adequar, ou para criar uma lei que estabelecesse o piso salarial dos técnicos. Então, mas o momento político hoje, tá certo? Ele está completamente, tá, contrário a essa tendência de estabelecimento de piso salarial. Não é, primeiramente, política de governo engessar categorias com piso salarial,
as leis que existem, que estabelecem piso salarial, elas praticamente hoje, em função da conjuntura social, política, econômica, não só do país, não só do Brasil, mas do mundo, não admite mais, tá, engessamento em função de salário para determinadas categorias. É lamentável dizer isso, tá, para os colegas que têm essa perspectiva, né, almejam algo assim fixado, né, por meio de lei, mas, lamentavelmente, a gente tem essa percepção de que o nosso projeto, que está lá, né, ele anda a passos muito lentos, porque não há, tá certo, nenhuma situação favorável a esse tipo de projeto. Tá? Não é política nacional, não é política internacional. Então, o que a gente se prevalece hoje, e aí eu passo esse recado para todos os técnicos, eletrotécnicos e mecânica que nos assistem, que o caminho, tá, de prevalecer um certo, né, valor que o beneficiado julgue necessário, julgue favorável, eles se organizarem, tá? Porque essa tarefa agora de estabelecer piso nacional, tal, ele foi remetido, tá? Dessa nova conjuntura para as entidades credenciadas defender a categoria que ela representa. Então, hoje, um acordo coletivo, um dissídio coletivo, aliás, uma convenção coletiva tem um poder de lei. Então, se aquele grupo se organizar, ele estabelece uma lei, tá certo? Própria do piso. Deixa eu te interromper, vai encerrar, pessoal. A gente vai voltar mais uma vez no mesmo link. Peço a vocês que voltem. Para a gente terminar esse assunto sobre piso salarial, eu vou fazer uma pergunta importante ao Teone, somente sobre concurso. E aí a gente vai encerrar, mas eu queria que vocês voltassem